Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar algumas questões que podem vir a cair nas provas, tanto nas provas presenciais quanto na prova online. Nós vamos trabalhar exclusivamente a unidade 1 de Teologia Sistemática, onde nós vamos conhecer um pouco das questões relacionadas à disciplina Teologia Sistemática, Revelação, Trindade e Antropologia Teológica. Primeiro de tudo, nós vamos trabalhar então uma das 8 questões possíveis para as nossas provas. A primeira delas é a seguinte: a teologia sistemática é uma disciplina basicamente conceitual. Para trabalhar com conteúdos conceituais é preciso muito cuidado e organização. Entre as técnicas de estudo e pesquisa sugeridas na disciplina, temos o fichamento. Aprendemos que ao anotar nas fichas as principais ideias ou conceitos, devemos fazê-lo com todo cuidado. Aprendemos ainda que os 4 Cs, como regra, são uma regra especial para anotações. Quais seriam então esses 4 Cs? Clareza, ou seja, registros claros. Corretas, ou seja, registros corretos do que está sendo analisado. Conciso, ou seja, concisão, fazer um registro pequeno. E completa, trazermos a ideia completa que está sendo analisada. Então, claras, corretas, concisas e completas. Agora vamos verificar então uma outra possibilidade de questão que pode vir a cair em nossas provas. Vamos lá. Essa questão agora trata de outro tema. Por exemplo, qual tema não se encontra relacionado à disciplina Teologia Sistemática? Por exemplo, pneumatologia, soteriologia, escatologia, cristologia e microbiologia. Qual desses 5 temas não está relacionado à teologia sistemática? Sabemos então, caso você volte o vídeo, que microbiologia é o tema que não se encontra relacionado à teologia sistemática. Vamos ver então uma outra possibilidade de questão, para que nós possamos seguir juntos nessa revisão. Qual a disciplina teológica que já foi chamada de dogmática ou teologia dogmática e que procura organizar a mensagem cristã em grandes temas, como soteriologia, pneumatologia, cristologia, hamartiologia, escatologia e teodiceia? Bom, é claro que, dentre vários temas poderiam aparecer, certamente o nome que estamos procurando é teologia sistemática. Vamos então partir para a nossa próxima questão. Teologia como área de conhecimento. A teologia é uma área de conhecimento que reúne diversos campos. O teólogo faz uso da história, dos conhecimentos linguísticos, da psicologia, da filosofia e tantas outras disciplinas, sociologia, antropologia, sempre em busca de compreender e explicar a revelação como área do conhecimento. Ela se divide em sub-áreas, tais como a teologia prática e pública, a teologia bíblica, a teologia sistemática. Então, explique, por favor, a função e a especificidade da teologia sistemática. A teologia sistemática procura organizar a mensagem cristã em grandes temas. Temas esses que podem ser soteriologia, doutrina da salvação, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, cristologia, doutrina de Cristo, hamartiologia, doutrina do pecado, escatologia, doutrina das últimas coisas, teodiceia, doutrina da origem do mal, antropologia teológica, a relação entre Deus e o ser humano, e tantas outras áreas que a disciplina teologia sistemática se subdivide para o conhecimento teológico. Continuando então, vamos à nossa próxima questão. John Mackay, ele chama atenção para o perigo da idolatria das ideias. Essa idolatria das ideias pode levar à esterilidade, à insensibilidade e também
a crueldade. Ora, o que vem a ser a idolatria das ideias? A idolatria das ideias, ela se traduz por acreditar que tudo o que podemos saber sobre uma doutrina já foi definido. Ou seja, que não há nenhuma possibilidade de novidade, que não há nenhuma possibilidade de revisão desse conhecimento já produzido para essa área. Acreditamos, nós cientistas, sejam cientistas da religião ou cientistas de outras áreas, que é possível descobrir coisas novas sobre conhecimentos já calcificados. Caso venhamos a estudar e a procurar, com o auxílio de Deus e também com um trabalho árduo de pesquisa, é possível que hajam coisas que ainda não conseguimos descobrir ou explicações que ainda não conseguimos dar. Vamos então para a nossa próxima questão. É possível identificar numa determinada obra científica denominada Os Grandes Teólogos do Século XX, obra do autor Batista Mondin, que diz o seguinte: nesta obra, Teologia Sistemática, busca-se atualizar a mensagem cristã para o ser humano moderno. Por isso, quando Batista Mondin revê os temas clássicos da teologia com uma linguagem basicamente filosófica, ele está abordando um determinado teólogo que realizou este ato na produção da obra Teologia Sistemática. Esse autor, Batista Mondin, ele coloca o autor ao qual ele se refere, que em obra Teologia Sistemática buscou atualizar a mensagem cristã para o ser humano moderno, como um dos maiores teólogos do século XX. A que autor Batista Mondin se refere? Seria Calbart? Seria Tomás de Aquino? Seria Stanley Horton? Seria Augustus Strong? Não, ele está se referindo a Paul Tillich. Paul Tillich, um grande expoente da teologia sistemática, que traz para nós novidade, atualização e modernização da interpretação da teologia sistemática. Penúltima questão para abordarmos a primeira unidade. As doutrinas tendem a ser consideradas imutáveis, e isso não é verdade, ou pelo menos não deveria ser. O conhecimento humano está sempre em crescimento e desenvolvimento, e novas informações podem desfazer conceitos antigos ou podem ser necessárias para a construção de outros saberes. A teologia sistemática comprometida com a verdade, pontinho, 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 é o que nós precisamos descobrir. O que deve ser a teologia sistemática comprometida com a verdade? Qual é a expressão que completa o conceito de uma teologia sistemática comprometida com a verdade? Bom, a teologia sistemática comprometida com a verdade estará sempre aberta a analisar, reafirmar e corrigir a doutrina. Não significa que ao reanalisarmos uma doutrina, nós necessariamente tenhamos que derrubar essa doutrina. Muitas das vezes a reanálise nos conduz à reafirmação dessa doutrina. E por isso é importante constantemente reanalisarmos todos os temas da teologia sistemática. Vamos então à nossa última questão para essa revisão importantíssima sobre teologia sistemática. A teologia sistemática se subdivide em diversas disciplinas tais como teologia bíblica, teologia prática, história da teologia, hermenêutica, teologia sistemática. Além das escrituras, a teologia sistemática recorre também a muitas outras fontes para a elaboração do seu conhecimento. Indique então quais as principais fontes da teologia sistemática. A primeira delas seria a exegese. A segunda seria a teologia bíblica. A terceira, a história da igreja. A quarta, a história da religião. E a quinta, filosofia. Com isso, encerramos então uma revisão para a unidade 1. Vamos partir logo para uma revisão da unidade 2. Vamos lá. Mesmo contexto, mesma disciplina,
Faremos agora uma análise para a unidade 2, o que facilitaria então a nossa compreensão para uma história específica sobre teologia sistemática, revelação, trindade e antropologia teológica. Na unidade 2 encontraremos muitas possibilidades de questões para a nossa revisão. Uma delas, muito difícil por sinal, seria a seguinte: diferencie brevemente o conceito da razão clássica e o conceito da razão técnica. Vamos lá? Como se dá essa diferenciação? O conceito clássico de razão se estabelece da seguinte forma: no passado, na tradição filosófica clássica, a razão reunia funções cognitivas, estéticas, emocionais, intuitivas, práticas e técnicas. De acordo com esse conceito, a razão é tanto objetiva quanto subjetiva. O seu locus simbólico é tanto a mente como o coração. Segundo Paul Tillich, chama-se esse conceito de razão ontológica. A frase célebre de Pascal de que há razões do coração que a razão não pode compreender ilustra bem o nosso tema. As razões do coração, elas se referem às funções estéticas, emocionais e intuitivas que o conceito moderno de razão tende a ignorar. Já a razão técnica, ela prevê a mudança de um conceito mais abrangente de razão. A razão ontológica ou clássica muda-se para um conceito restrito de razão técnica que levou um bom tempo para ser construído. Alguns movimentos filosóficos contribuíram de forma decisiva para isso, como por exemplo o empirismo inglês, que reinou no século XVII e subsequentes. A ênfase do empirismo inglês, que estabeleceu a razão técnica, ela traz a experiência sensorial como base para o conhecimento, bem como o positivismo a partir do século XIX, com a sua ênfase no conhecimento científico como o único conhecimento verdadeiro. A partir de então, surgiu a crença de que tudo o que não se pode provar cientificamente é considerado superstição. Vamos então a uma outra questão da unidade 2. A Bíblia é um livro de revelação. Os autores e seus primeiros leitores compreenderam que Deus havia inspirado os autores e supervisionado a escrita e a transmissão do texto de uma forma que eles tinham verdadeiramente um texto sagrado. Fala-se de revelação original, revelação dependente e revelação final. Explique então o que vem a ser revelação final. Bom, a revelação final, ela é a pessoa, uma pessoa especificamente, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a revelação final. Ele é final porque ele é o seu critério, ele é o parâmetro para todas as demais revelações. Lemos hoje, após o Novo Testamento, todas as revelações a partir de Cristo. Toda e qualquer leitura do texto sagrado que não seja a partir de Cristo falha em sua interpretação, em especial para os evangélicos. Vamos então para uma próxima questão. O conceito de revelação final, mais uma vez, só que dessa vez um pouco mais esmiuçado. Nessa questão, veremos o seguinte: o conceito de revelação final é muito importante para o cristianismo. Nas Escrituras, a revelação começa na criação, já que os céus proclamam a glória de Deus. Grandes homens e mulheres foram instrumentos de Deus ao longo da revelação, registrando a revelação de Deus. A revelação final é o critério definitivo para todas as demais revelações. O conceito final de revelação final se refere especificamente a quem? Ou ao quê? O conceito de revelação final refere-se estritamente a Jesus Cristo. Vamos então para mais uma questão. Questão sobre inspiração. Nós consideramos a inspiração como uma ação divina nas mentes dos escritores bíblicos. Com a ajuda de Deus, eles compreenderam, anunciaram fatos, orientaram ações e etc. O fato de serem inspirados não significava que eles estivessem imunes às influências culturais de seu tempo. Na verdade, vemos nas Escrituras a marca cultural de cada escritor.
podemos afirmar a respeito dos escritores bíblicos que a ação do Espírito Santo sobre a mente deles se deu da seguinte forma: potencializou a sua capacidade racional. Ela extrapolou a capacidade de racionalização destas pessoas que receberam a revelação divina, conduzindo-os ao registro da revelação. Que legal isso, não é? Vamos então para uma próxima questão. Essa questão aborda o entendimento de Paul Tillich. Paul Tillich ele destaca duas qualidades de conhecimento: o conhecimento controlador e o conhecimento receptivo. O conhecimento controlador, com a sua ênfase no controle, com seu método experimental de verificação próprio para as ciências matemáticas e da natureza, e o conhecimento receptivo, com sua ênfase na participação, no envolvimento, mais a fim de métodos de pesquisas qualitativas próprio para as ciências humanas e sociais. Ao estudarmos as Escrituras Sagradas, registro da revelação de Deus, precisamos de qual tipo de conhecimento? Bom, nós precisamos dos dois tipos de conhecimento: do conhecimento controlador e do conhecimento receptivo. Vamos então para mais uma questão. Diferentemente dos gregos, para quem há uma ênfase na racionalidade, no ato de conhecer algo, os hebreus do Antigo Testamento possuíam um conceito sobre conhecimento estabelecidos em termos de quê? Em termos de uma relação pessoal. Conhecer era relacionar-se pessoalmente. Conhecer a Deus, relacionar-se pessoalmente com Deus. Conhecer alguém, relacionar-se pessoalmente com alguém. Por isso, muitas das vezes encontramos no Antigo Testamento o termo "e fulano conheceu a ciclano". Muitas das vezes numa perspectiva de um relacionamento íntimo, íntimo até mesmo sexual, mas não necessariamente todas as vezes. Bom, última questão então para a unidade 2. O nosso conhecimento de Deus passa pelo filtro da razão humana. Por isso dizemos que no nosso conhecimento de Deus ele é limitado. Mas o que é razão? Como o ser humano chega a conhecê-la? O mundo moderno privilegiou a técnica e o conhecimento técnico. Na verdade, tivemos nos últimos séculos um grande avanço técnico. No entanto, por causa do exagerado valor atribuído ao conhecimento técnico, outros tipos de conhecimento foram relegados ao esquecimento ou considerados menos importantes. A razão na tradição filosófica clássica compreendia o seguinte: funções cognitivas, funções estéticas, funções emocionais, funções intuitivas, bem como a prática e a técnica. Muito obrigado por essa revisão das unidades 1 e 2. Nos veremos nas próximas.